Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais vídeo do jornalismo do cotidiano. Aliás, aproveitando, né, um assunto que está aí na moda, se é que a gente pode dizer que é na moda, né, porque é triste. Vamos comentar então sobre essa linha de frente que o jornalista faz na cobertura de eventos e na cobertura de acontecimentos no mundo, principalmente relacionado às guerras, já que nós estamos falando nos últimos meses sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A gente tem falado muito sobre a questão do próprio jornalista, né? Questionamentos que se fazem em relação ao jornalista, sobre ele estar em loco, ele poder fazer as coisas em loco e também das informações que ele vai passar para quem está assistindo. Seja televisão, seja rádio, seja internet, o que for. Como é que ele está levando as informações para as pessoas, né? Para os telespectadores. E atualmente nós estamos vendo bastante noticiários sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É um conflito muito antigo que se tem entre os dois países. A Rússia quer coisas da Ucrânia, a Ucrânia não quer soltar a mão, né? Não quer largar a questão ali, né? Há um conflito que ele se estende por muitos anos e atualmente o presidente Vladimir Putin resolveu atacar a Ucrânia, porque bateu na cabeça dele lá que ele falou assim: vou jogar uma bomba lá na Ucrânia, vamos ver o que dá. E aí começa-se toda essa cobertura de informações, né? O jornalista, dependendo do veículo que ele está, ele vai em loco cobrir as informações, seja cobrir de algum lugar específico, seja estar no campo de guerra, e isso aí já é bastante perigoso, né? Levando em consideração que o perigoso em si é os próprios civis, né, que estão ali, que não tem nada a ver com a história e acabam perdendo suas casas ou até mesmo perdendo as suas vidas, o jornalista tá ali justamente para fazer o seu, para fazer a sua importância dentro do jornalismo, para trazer as informações que são realmente verdadeiras, porque se existe muita fake news, principalmente nas guerras, de que um lado tá fazendo tal coisa, de que o outro lado tá fazendo tal coisa. Então, pra gente entender realmente o que está acontecendo dos dois lados, a verdade dessa história. Claro que muitas vezes a verdade mesmo, 100% da verdade, ela não chega, né? As pessoas acabam escondendo muito essas verdades e acabam até manipulando as informações que são repassadas, seja nacionalmente, né? Seja na Rússia, seja na Ucrânia, seja internacional, como a gente está acompanhando nos noticiários. E o duro do jornalismo in loco, né, do jornalista estar num conflito, no caso da Rússia e da Ucrânia, é que ele se arrisca todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele se arrisca a trazer a informação certa para as pessoas. Para quem está acompanhando o noticiário, para quem quer saber as informações e principalmente saber quem sobreviveu, quem venceu a guerra e quantos mortos que foram registrados. Isso acontece, isso é uma coisa que faz parte do jornalismo há muitos anos. Não adianta você querer cobrir as informações de uma situação, especificamente de uma guerra, por exemplo, se você está sentado no conforto de um escritório no ar-condicionado. Isso não resolve. Você pode até ter as informações, né? Você pode ir atrás de fontes para isso, mas normalmente essas fontes que trazem essas informações para o cara que está lá na sede, né, da empresa, que está dentro da redação, é justamente um jornalista. Claro, a gente fala muito da questão de que as informações, né, de que o jornalista não precisa do diploma, que as informações estão com todo mundo, não tem quem fique segurando a informação, né, que seja o dono da informação, mas a importância do jornalista é justamente apurar essas informações, porque normalmente as informações estão juntas das fake news, do que as pessoas querem que o mundo acredite e do que as pessoas realmente acreditam sobre aquilo. Então não adianta a gente ficar preocupado com a guerra que está acontecendo lá, com a motivação que está acontecendo lá, se isso não é uma coisa apurada, ou se você recebe uma informação, uma notícia sobre aquilo e aquilo não está apurado, não
está determinado. Será que realmente é aquilo? Será que realmente aconteceu dessa maneira? Será que a Ucrânia fez alguma coisa muito ruim para a Rússia e está querendo bombardear o país todos os dias? O que leva à motivação deste conflito russos e ucranianos? É aí que a gente precisa analisar a importância do jornalista perante as informações. Porque se você não tem uma informação apurada ou uma informação que ela é limpa, por mais que a gente se discuta muito a imparcialidade no jornalismo, acaba se perdendo as informações. Temos aí inúmeras questões, inúmeros casos de fake news que falam exatamente de coisas que não aconteceram e as pessoas acreditam. E aí precisa, por exemplo, até surgir agências de apuração de informações para que isso se torne uma coisa verídica, para que isso possa ser determinado. É interessante que a gente não tinha isso, né? Dessas agências de verificação de informações, de apuração de informações. Você tinha o próprio veículo fazendo isso. Só que normalmente o veículo ele tá enxuto, né? Ele tá muito concentrado em algumas informações. Você não tem jornalista suficiente dentro da redação para falar sobre aquilo, porque as demissões em massa não param de acontecer. E aí alguns desses jornalistas ou algum empresário que quer organizar as informações lança esse tipo de agência, lança esse tipo de empresa. A agência Lupa, por exemplo, é um dos destaques disso de informações. Eles vão lá, apuram as informações e publicam nas redes sociais. Ó, isso é verdade, isso é fake news. Para vocês verem no nível que a gente chegou, que as pessoas não acreditam nas informações apuradas, porque todo mundo acha que é fake news. A questão do próprio governo brasileiro, né, dando um parêntese nacional, nos coloca nessa situação de acreditar que as informações não são verdadeiras porque elas não fazem parte de mim, que elas não fazem parte do meu cotidiano, por exemplo. E isso não faz nenhum sentido, a gente achar que as informações que estão lá no G1, na Folha de São Paulo, são informações erradas. Há uma apuração. A questão das empresas quererem controlar os veículos de comunicação, sim, mas aí eu já acho errado isso. Aí já é uma coisa que a gente tem que pautar também, porque normalmente as notícias elas vêm pautadas muito no próprio patrocinador do lugar. Vamos supor, por exemplo, que a Magalu patrocina a Folha de São Paulo, a Folha não vai meter o pau na Magalu, né? É isso que acontece muitas vezes. Mas normalmente as informações elas precisam ser imparciais para que elas sejam 100% verdadeiras e que elas informem as pessoas. Vamos lembrar que eu já disse várias vezes aqui no Jornalismo do Cotidiano que as informações precisam ser de interesse público e não do público. A gente precisa trazer informações que elas são importantes para a nossa vida e não para o nosso prazer e não para a nossa vida pessoal, que eu vou naquele lugar e tal. Não, não é isso. A gente não pode analisar dessa maneira. E é justamente o que está acontecendo. Normalmente a gente vê informações da guerra que a gente fica, mas será que é verdade isso? Por isso que é bastante importante a gente ficar atento em veículos que são importantes e que têm credibilidade e agora também nessas agências de verificação de informações, né, de apuração de informações. E que o jornalista de frente, ele tá se arriscando. Ele tá ali para trazer informação e a gente tá tendo já notícias de que alguns repórteres foram mortos. Alguns que foram mortos em atentados, né, e acabaram outras pessoas morrendo também, e outros que foram simplesmente executados ali na hora. O soldado passou, meteu 3 tiros no cara e matou ele. A gente tem bastante informações disso. Recentemente saiu aí, pelo menos, informações de 4 jornalistas que foram mortos. A apuração nem sempre é uma coisa fácil de acontecer e muitas vezes acaba custando vidas. O que vocês acham desse conflito Rússia e Ucrânia? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.